Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Quero nesse instante deixar o meu abraço a você que é participante do meu canal. Quero dizer que você é bem-vindo. O nosso canal é um canal que trata exclusivamente das coisas concernentes ao reino do céu, Da pregação da palavra de Deus, estudos bíblicos, Dúvidas em relação à Bíblia, Escatologia bíblica, teologia, hermenêutica, tudo aquilo que está relacionado com o estudo da palavra de Deus. E hoje quero dizer a você que você é bem-vindo. Ative o sininho, inscreva-se no meu canal e aguarde, porque teremos novas pregações e o nosso sistema do YouTube, ele envia automaticamente para você. Quando você se inscreve, ative o sino e deixe o seu like. Amém? Diz assim a porção da palavra de Deus, a qual vamos falar hoje, que tem como tema as qualificações dos bispos e dos diáconos. Amém? Diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o 5. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se soberbe e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade. Nós te exaltamos, Senhor, porque tu és santo e as tuas misericórdias duram para sempre e se renova a cada manhã. Que nós possamos, Senhor, entender a tua palavra, que nós possamos, Senhor, sermos edificados nesta manhã através da pregação da palavra de Deus, através do estudo da palavra de Deus, através dessa palavra que é a boa nova, que é a boca de Deus falando para nós, que é a salvação da humanidade, que é a nossa bússola. No nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Pois bem, meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância para as nossas vidas, mas que tem trazido alguns embaraços para a igreja, porque algumas igrejas não têm feito de acordo com o que a Bíblia recomenda. Amém? A hierarquia das igrejas hoje estão diferentes das ordenanças de Deus, das ordens de Deus, do modelo cronológico de Deus em relação a cargos na igreja, em relação a ministérios, Tem pessoas hoje substituindo o presbítero, tem pessoas hoje substituindo o diácono, tem pessoas hoje não honrando o presbítero, o diácono, o pastor, o missionário, Está faltando
essa cronologia, né? Está faltando essa hierarquia de forma correta, né? Essa submissão dentro da igreja às autoridades da igreja. Amém? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, que tem como tema as qualificações dos bispos e dos diáconos. Amém? Nós usamos o texto bíblico que acabamos de ler, de 1 Timóteo 3, do 1 até o 5. Amém? Então, meus amados irmãos, nós temos algumas coisas importantes para falarmos a respeito desse texto. A palavra usada na Bíblia, presbítero, pastor e bispo, para descrever os mesmos homens, a ordem aos presbíteros é a de que eles pastoreiem o rebanho de Deus. A passagem nos mostra que o presbítero deviam também exercer o serviço de pastoreio na igreja. Amém? Então a palavra bispo, presbítero, pastor, elas na realidade têm o mesmo sentido e as mesmas obrigações para esses cargos, né? Tanto o pastor como o presbítero como o bispo, ele pode pastorear o rebanho do Senhor. Agora eu quero deixar aqui uma observação. Se você é presbítero em uma igreja, mas você tem um pastor que está acima de você, que está na direção, né? Na administração da igreja, então você deve obediência a ele, e você é submisso a ele. Não é porque você é presbítero que você vai aproveitar do seu cargo dentro da igreja para tentar ser mais do que o seu pastor. A palavra de Deus diz que nós devemos nos considerar inferiores aos nossos irmãos, menores do que ele, para que Deus nos exalte. Amém? Mas hoje em dia tem muita gente que quer mandar no pastor, quer mandar na igreja, quer mudar a forma que Deus colocou para ser obedecida, que se encontra na palavra de Deus. Na minha igreja, o meu pastor, ele é o anjo da igreja, ele é o representante de Deus na terra. Então eu, como presbítero, tenho a obrigação de ser submisso primeiramente a Deus e depois ao meu pastor. Amém? Agora, quando ele não tiver, aí ele vai entrar em contato comigo, se ele achar que deve, de acordo com a forma que ele acha que deve fazer, que Deus orienta, então ele vai me autorizar a dirigir um culto, a trazer uma palavra, a substituir naquele momento em que ele não pôde vir. Mas tem que haver uma submissão do presbítero para o pastor, do diácono para o presbítero, do trabalhador para o diácono. Então, assim como existe hierarquia dentro de uma empresa, assim como existe hierarquia e submissão dentro de um lar, quando a esposa é submissa ao marido, dentro do corpo de Cristo também existe submissão. É importante sabermos disso. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbíteros, como testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ou seja, Deus revela a sua glória através da sua palavra, através de visões, através de revelações aos presbíteros,
Por quê? Porque o presbítero, ele também é uma autoridade dentro da casa do Senhor, né? Ele passou 20, 30 anos dentro da igreja, galgando aquele cargo, fazendo curso de teologia, fazendo cursos pela internet, lendo a palavra, lendo o livro, buscando aprender para servir na obra do Senhor, não para a honra e glória dele como presbítero, mas para a honra e glória do Senhor. Porque todas as pessoas que estão dentro da igreja são iguais perante o Senhor Jesus Cristo. Ele não faz acepção de pessoa. Pelo fato de você ser presbítero, você não vai se considerar melhor que ninguém, de forma nenhuma. Você tem uma responsabilidade maior, mas você, para Deus, você é igual. Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata todos de igual forma, louvado seja o nome do Senhor, com justiça. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí a Tito. Tito capítulo 1, versículo 5, fala sobre isso. Então, Paulo levou Tito até Creta, né? Chegou lá, pediu a Tito que procurassem primeiro as autoridades. Naquela época eram os reis, né? E os sacerdotes, que eles autorizassem ele a fazer a obra do Senhor e a abrir um trabalho naquele lugar. Amém? Hoje é a mesma coisa, só que mudou. Hoje, na maioria dos países, não tem mais rei. Ainda existe alguns países que têm rei, como por exemplo, a Inglaterra ainda tem reis. Mas hoje nós temos autoridades, em qual, quando chegamos em uma cidade, precisamos procurá-los para pedir autorização. Que autoridades são essas? São os prefeitos das cidades, os governadores da cidade, o presidente da república, o juiz, o delegado, os policiais, né? Os pastores daquele lugar, né? Que são os sacerdotes. Nós temos essas pessoas que somos submissas a elas, humanamente falando. E somos submissos a Deus, a Jesus Cristo, espiritualmente falando. Então, se nós não agirmos dessa forma, obra nenhuma será realizada naquele lugar. Ainda que você faça, mas ainda vai ficar errado, porque você está fazendo de forma incorreta. Veja que Deus pede Paulo para que Tito faça isso. Lá em Tito capítulo 3 fala sobre isso. É a obediência às autoridades. Então, muitos servos de Deus estão capengando, não recebem nenhuma bênção na sua vida, está há 30 anos esperando e não recebe nada, porque não tem respeito às autoridades. Não respeita nem o pai, nem a mãe, nem o filho e nem o próprio pastor da igreja. Como é que ele vai respeitar as autoridades, vai respeitar a Deus que ele não vê? Não é verdade? Então, temos que ter sabedoria nesse ponto. Paulo comissiona Tito para que ele, além de organizar o trabalho na igreja em Creta, estabeleça presbítero em cada cidade. Continuando a instrução, Paulo descreve as qualificações para o presbítero. Bispo. Na mesma instrução, Paulo acrescenta: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Tito capítulo 1, versículo 7. Amém? Então, há algumas recomendações feitas por Paulo a respeito dos bispos, que é o mesmo presbítero, que é o mesmo pastor, né? Que ele não pode ser orgulhoso, ele não pode ser briguento, não pode ser invejoso, não pode ser apegado ao vinho, não pode ser violento, nem ávido, nem prestar dinheiro a juro, né? Com usura, ou seja, lucro desonesto, né? Então, são características que um pastor tem que ter. Se ele não tiver,
ele não vai chegar a lugar nenhum. A igreja que ele está à frente não vai crescer, porque está fazendo as coisas desordenadamente. Amém? Na mesma passagem bíblica de 1 Pedro, capítulo 5, do 1 e 2, vimos que o serviço de presbítero e pastor cabem à mesma pessoa. Aqui em Tito 1, 6 e 7, estamos vendo que os serviços dos presbíteros e bispos também são iguais e necessários, com apenas uma diferença, que um vai estar sempre acima do outro, um vai ter que ser submisso ao outro, porque vai haver o quê? Vai haver uma necessidade de respeito, necessidade de submissão. No final, que seria a terceira viagem missionária? Paulo está de partida para Jerusalém, depois de passar fortalecendo as igrejas, de recolher os donativos para os irmãos pobres da Judéia. Agora ele busca se despedir dos presbíteros de Éfeso, pois teme que ao chegar em Jerusalém seja preso ou até morto. Então Paulo faz recomendações, se preocupando não com sua vida, mas com o que podia acontecer e prejudicar a obra de Deus. Amém? Porque Paulo, ele nunca se preocupou, nunca teve medo de morrer pela obra do Senhor, de forma nenhuma. Paulo foi um homem que morreu como mártir e não negou o nome de Cristo. De Mileto, Paulo mandou chamar o presbítero da igreja de Éfeso. Atos capítulo 20, versículo 17, né? É bom que você depois abra a Bíblia, né? Bata a poeira dela e dá uma lida, né? Porque aí você vai entender melhor, porque não dá tempo de falar tudo, senão fica um vídeo muito grande, muito extenso, e fica até ruim da pessoa assistir, não é verdade? Um vídeo mais rápido, mais objetivo, fica mais fácil da gente também entender. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28, ou seja, uma grande responsabilidade do pastor, do bispo, do presbítero e de todos aqueles que auxiliam o pastor. Cuidar do rebanho com carinho, com amor, né? Com atenção, para que a igreja cresça, não só em quantidade, mas também em qualidade. Notem que Paulo falava aos presbíteros de Éfeso, quando os lembra que o Espírito Santo os incumbiu de servirem como bispo e pastores da igreja de Deus. Temos aqui o serviço de presbítero, bispo e pastor, relacionado ao mesmo grupo de homens. No Novo Testamento, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem os mesmos homens, mas como essas palavras são no original e o que elas significam. Amém? Então vamos ver o significado para que a gente possa, assim, ter uma noção melhor do que nós estamos fazendo dentro da igreja do Senhor. Presbítero, né? Significa presbúteros, né? Isso aí é no grego, né? Que significa ancião, né? E bispos, que significa episcopos, que no grego significa supervisor, e pastor no grego, que significa poime, aquele que cuida. Amém? Então, se você analisar tudo e for lá no grego e no hebraico e ver, você vai ver que as três funções é a mesma função. A realidade é essa, apenas com diferença de hierarquia, né? Que um está acima do outro, né? Em relação à hierarquia da igreja. É preciso que o presbítero seja irrepreensível,
marido de uma só mulher. E tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de submissão. Tito capítulo 1, versículo 6. Ou seja, o presbítero, o pastor, o bispo, ele não pode ser polígamo, né? A poligamia, né? Que significa o homem que tem duas mulheres, né? Ele não pode ter duas mulheres, só pode ter uma. Essa é uma das qualidades importantes. Ele tem que ser irrepreensível, ou seja, ele tem que fazer de tudo para não estar errando de forma grave, para não dar mau exemplo aos seus membros da sua igreja, né, do corpo de Cristo, e à sociedade. Amém? Os filhos têm que ser crente, né? E não deve ter libertinagens e insubmissão. Apesar de que tem algumas pessoas que o pai é crente, é pastor, mas os filhos não são. Mas ele fez a parte dele, levou para a igreja, deu conselho, eles não são porque não querem. E também ninguém pode obrigar, porque nós temos também o livre-arbítrio dado por Deus ao homem, que é o direito de ir e vir, né? Nós não podemos forçar a barra. Então não é porque o meu filho não é cristão, não quer seguir a Deus, que eu vou deixar de seguir a Deus e perder a minha bênção de forma nenhuma. Timóteo capítulo 3. Primeiro, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Exegese. Paulo aqui o apóstolo Paulo organiza uma lista de qualificações das igrejas. Então, dos oficiais das igrejas. Então, Paulo se preocupa, né? E ele começa a fazer uma lista do que os oficiais da igreja podem ou não fazer. Amém? Episcopado e superintendência. Primeiro, episcopado. Portanto, segundo 1 Timóteo, desde o início da igreja, a palavra foi usada para denominar um líder da comunidade, de uma grande área geográfica, que mais tarde foi chamada de diocese. Episcopado é sinônimo para essa área geográfica e também para o cargo que tal pessoa assume. Amém? Portanto, a palavra episcopado significa isso aí, que eu acabei de ler. Amém? É uma área geográfica, né, que mais tarde foi chamada de diocese, que é o sinônimo dessa área geográfica, é também o cargo, para o cargo que tal pessoa ocupa. Aí se dá o nome de episcopado. Amém, meus amados irmãos? Superintendência, o mesmo que, primeiro, feitor, Êxodo capítulo 5, versículo 6. Segundo, inspetor, Números 11, 16. Terceiro, administrador, Atos 8, 27. Os bispos, os presbíteros, os pastores são iguais, porém sem conceito de hierarquia. Amém? Portanto, entenda que eles ocupam a mesma função, eles são iguais, mas nem sempre ocupam a mesma função, porque numa igreja às vezes tem pastor, que está à frente do trabalho, tem bispo, tem presbítero, tem diácono e tem pastor evangelista, não é verdade? E agora também tem um negócio de obreiro profissionado, né, copastor, não é isso? Tem algumas coisas aí que não estão na Bíblia não, mas aí cabe a cada um administra da sua forma, do seu coração. Mas saiba de uma coisa, o conselho que eu dou é que administre de acordo com o que a Bíblia manda, para que depois você não esteja acrescentando vírgula, né? Acrescentando ponto e diminuindo vírgula. A Bíblia diz que nenhum tio pode ser acrescentado e nem diminuído na obra do Senhor. Portanto, necessário o quê? Sabedoria.
na palavra do Senhor. Continuando. Exegese do versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Amém? Essas qualidades aí o presbítero tem que ter. Então, se você quer ser um presbítero, você tem que ser irrepreensível. Você tem que ser marido de uma só mulher. Você tem que ser vigilante e você tem que ser sóbrio, honesto e hospitaleiro. Chegar uma pessoa na sua casa, você vai convidar para entrar. E dentro da igreja você tem que ser apto a ensinar e pregar a palavra do Senhor. Se você tem essas qualidades, então você pode ser um presbítero. Exegese. Uma só mulher. Os intérpretes da palavra de Deus sugerem: primeiro, o pastor não pode ser polígamo, ter duas mulheres. Segundo, não pode se casar de novo se a esposa falecer. Isso é apenas uma sugestão. O apóstolo Paulo diz que se ele não aguentar ficar viúvo sem casar, é melhor casar de novo do que viver se prostituindo ou fornicando, saindo com uma e com outra, namorando com uma, namorando com outra, e nunca chega a uma conclusão de casamento, de assumir o compromisso. Então é melhor que ele case de novo. Mas se ele acha que consegue viver sem casar, viúvo, melhor ainda para ele, diz o apóstolo Paulo. Número 3, deve ser fiel a uma só mulher. Número 4, não pode ser solteiro, tem que ser casado. Então, por exemplo, se você quer ser um presbítero, mas você vive com a mulher, então você não pode ser presbítero, a não ser que o pastor queira se consagrar. Mas se consagrar, está fazendo de forma incorreta, não é de acordo com o que a palavra de Deus ordena. Amém? Ele tem que ser casado, ter uma mulher que possa lhe dar suporte, ainda que ela não possa estar na igreja com você, como por exemplo a minha esposa, que tem a sua mãe acamada. Então ela não pode estar todos os cultos na igreja comigo, mas dentro da minha casa ela tem que me dar suporte. E se ela não pode ir também, ela não deve proibir o marido de ir. Amém? O marido é o cabeça da casa, a mesma coisa dentro da igreja. A mulher não pode estar querendo estar acima do seu esposo dentro da igreja, porque quem manda na igreja é Jesus Cristo, e depois o anjo da igreja, que é Jesus. Eu nunca vi dizer que a igreja, na Bíblia está escrito assim, ó, e a anja da igreja. Nunca vi dizer, mesmo porque anjo é assexuado, não tem sexo. Os anjos não têm sexo, são seres criados. Nós somos seres humanos, nós nos relacionamos sexualmente, temos filhos, mas os anjos não, são assexuados, eles não têm sexo, eles são seres criados por Deus. Amém? Então, o pastor, ele está acima de tudo, acima, menos de Deus, de Jesus Cristo, mas do resto ele está acima de membro, acima de esposa, acima de tudo. Então, quando ele vai tomar uma decisão, ele toma a decisão orientado por Deus. E se a sua esposa quer fazer algo dentro da obra do Senhor, ela tem que consultar o pastor. Se o pastor não estiver de acordo, o que vai acontecer? A mulher não faça, para não entristecer o Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele não pode ser contrariado, porque o propósito de Deus não pode ser frustrado na vida do pastor, nem de membro nenhum. Nós não devemos atrapalhar a obra do Senhor. Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, diz o Senhor. Qualificações dos pastores: morais e irrepreensíveis. A primeira qualificação. O significado bíblico de irrepreensível é aquela pessoa que não comete falhas, em que não se acha em sua conduta algo que mereça repreensão, censura e que lhe coloque em descrédito. Amém? Então o pastor, ele vai andando na rua, ali vai um pastor do Senhor. A paz do Senhor, meu pastor fulano de tal, meu pastor cicrano, porque tem credibilidade com as pessoas falam bem dele. Amém? A pessoa, um pastor agindo de forma incorreta, não é verdade? Isso não pode acontecer, fazendo coisas que desagradam a Deus e que não está
de acordo com a palavra de Deus, não está enquadrado na palavra do Senhor. Não é verdade? Isso é uma vergonha, porque aí vai acontecer coisas assim que não deve. Então, se você quer errar, sai da igreja. Não, ficar na igreja errando não pode. Você tem que tomar uma decisão. Ou você fica na igreja, ou você fica no mundo. Mas não cometa falhas, não escandalize o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz, ai daquele de quem vem o escândalo. Amém, meus amados irmãos? Segundo lugar, o pastor ele deve ter um fator mentais, ele deve ser sábio e apto para ensinar. Então, ele tem que, mentalmente, ele tem que ser uma pessoa sábia, tem que ter sabedoria. Não é inteligência. Sabedoria é aquela que vem do alto. Ele deve ter inteligência também, né? Mas uma inteligência para fazer o bem. E ele tem que ter sabedoria para pregar a palavra do Senhor, sabedoria para ensinar a palavra do Senhor, sabedoria para administrar a igreja, sabedoria para exortar, sabedoria para ensinar, sabedoria para tomar uma decisão na hora certa, discernimento para discernir se aquilo é de Deus ou se não é. Tudo isso é necessário na vida de um pastor. Veja quanta responsabilidade, né? E em terceiro lugar, no sentido pessoal, ele deve ser hospitaleiro e experimentado. Amém? Então tem que ter hospitaleiro porque recebe bem as pessoas, trata bem dentro na sua casa, na rua, no trabalho, na igreja. E experimentado porque é uma pessoa experiente dentro da obra do Senhor. Ele tem experiência, ele é uma pessoa que tem um sentido de psicologia. Ele olha para a pessoa e sente o que a pessoa está sentindo. Ele olha para a pessoa e sente se está com problema, se precisa de ajuda. Amém? Uma pessoa que está sempre em oração, buscando a Deus para que Deus lhe dê discernimento mediante a ser experimentado e a ter experiência na obra de Deus. Em terceiro lugar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Amém? Então, veja que as qualidades são qualidades difíceis, mas não impossível de ser feita, de ser cumprida. Deus está do nosso lado, o Espírito Santo está conosco, portanto ele vai nos ajudar. Exegese do versículo que eu acabei de ler. Primeiro, espancador, ou seja, violento, nem é manso e nem prudente, maltrata a família e não é bem aceito na sociedade. Claro, se ele é uma pessoa violenta, maltrata a sua família, como é que ele vai ser bem aceito na sociedade? E nem na igreja, de forma nenhuma. Depois que os irmãos descobrir o que ele é dentro de casa, né, ele vai perder a credibilidade. Em segundo lugar, não dado ao vinho, não deve consumir bebidas alcoólicas, amém? Não deve de forma nenhuma. A Bíblia não diz assim claramente que beber é pecado, né? A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar, né? Não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Mas tem alguns versículos que diz que não devemos beber bebida forte. Amém? Portanto, principalmente quem já teve problemas com bebida, então não deve consumir, deve evitar o primeiro gole, para que não venha trazer vergonha ao Evangelho de Cristo e escandalizar o nome de Deus. Amém? Terceiro lugar, não cobiçoso de torpe ganância, não deve ter inveja das coisas do teu próximo. Amém? Isso aí está na Bíblia, está nos 10 mandamentos, né? Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, né? É uma coisa que nós sabemos que o crente não pode fazer isso de jeito nenhum, nem o pastor, nem o crente, nem ninguém. Quarto lugar, moderado. Ele precisa ter o fruto do Espírito Santo, vivendo com equilíbrio, em tudo sendo moderado, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Então, para você exaltar o nome de Deus, você tem que ter o quê? O fruto do Espírito Santo em sua vida. Que vive com moderação, com medimento,
prudente, exemplo, que age tendo em contra-regra, normas, de acordo com a Bíblia Sagrada. É isso. É seguir a Bíblia, né? Que é a nossa regra de fé, estudar a Bíblia, ler, entender e obedecer. Amém? Ser submisso a ela. Aí você vai ser um grande pastor, você vai ser um grande presbítero, um grande diácono, um grande obreiro, um grande missionário, né? Um grande bispo. Onde você for colocado dentro da obra do Senhor, você vai se dar bem. Por quê? Você tem o fruto do Espírito e você age de acordo com a regra de fé, né? Que é a palavra do Senhor, né? Que é quem nos conduz, que é quem nos ensina, que é quem nos leva à salvação, a palavra de Deus. Amém? 5. Não contencioso. Aquele que semeia a contenda entre irmãos. Ou seja, isso tem muito, né? Dentro das igrejas, às vezes por inveja, a pessoa na sua frente é uma coisa, mas por trás mete a bomba em você por trás, fala de você para o pastor, coisa que você nunca fez. Fala para o pastor, porque para tirar a sua credibilidade, não sabe ele que ele está cometendo um erro gravíssimo, porque ele está colocando o pastor contra o irmão contra o pastor, fica os dois um querendo falar com o outro e não fala, e fica pensando se é verdade ou não é, entendeu? E aí ele é o quê? O filho do diabo, né? Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e quem mente é filho do diabo. Infelizmente, é isso que a Bíblia nos fala, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e que ele é o pai da mentira. 6º lugar, avarento, aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro, né? Ele deixa de comer para poder guardar dinheiro. Então, isso é um grande pecado, a avareza. Não colabora com nada na obra do Senhor. Não dá o dízimo, não dá oferta, não dá nada. Como é que vai ser abençoado? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, se não vos abrir a janela do céu e derramar uma benção tal, que você ficará de boca aberta. Amém? Então, você deve dar com alegria, ajudar no dízimo e na oferta alçada, entendeu? Na campanha do quilo, para alimentar aqueles mais necessitados, e a sua vida Deus vai abençoar. Eu, por exemplo, não tenho emprego. Eu vivo, trabalho assim, faço o bico, mas eu tenho tantas funções na minha vida que Deus nunca deixa faltar nada para mim, não é verdade? Eu reformo cadeira, eu faço empréstimo consignado, né? A pessoa vem, eu vou, oriento, ele me dá uma ajuda, me dá uma força, me paga uma comissão, e eu acabo sempre, graças a Deus, tendo o que comer. Tem uma sogra que, graças a Deus, é a mesma coisa de ser minha mãe, que eu perdi minha mãe, mas ela é a mesma coisa de ser minha mãe, que me ajuda. Tem a minha esposa que me ajuda, tanto no meu ministério como financeiramente, né? Tem o meu Deus, que não deixa faltar nada para mim. Quando eu vou dormir, tem uma cama fofinha, macia e tranquila. Quantas pessoas gostariam de ter uma vida assim? Não tem. Então é por isso que eu estou na presença do Senhor, para me alegrar diante dele, porque ele é digno de honra, de glória e de louvor, por causa da sua soberania. Amém? E ele me impulsionou, o Espírito Santo me impulsionou a trazer esse vídeo, né? Para que nós possamos conhecer melhor as funções, né, dos oficiais da igreja, né? E a gente possa cada dia mais ter mais sabedoria. Quando você um dia for presbítero ou diácono, você vai saber já qual é a sua função, quais as suas obrigações e como você deve se comportar diante de Deus como um obreiro do Senhor. Amém? 4, que governa a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Exegese, né? Ou interpretação fiel e verdadeira, que governa seu lar com sabedoria, que leva os seus filhos à casa do Senhor. Não precisa você florear a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já está ali falando o que você precisa ouvir. Basta o quê? Fazer para os dias de hoje. O que é governar bem uma casa? É fazer as suas compras que precisa, é pagar suas dívidas, é ser educado com sua esposa, é ser educado com seus filhos, é colocar seus filhos no colégio, é ir para a escola dominical segurando na mão do seu filho, é não mandar, porque é muito fácil. Ah, fulano, vai para a igreja, vai para a escola dominical, mas aí ele não vai com o filho, igual
O pastor chegou pro filho e falou: meu filho, se arruma, vai para a escola dominical. Com os 3 filhos dele. Os 3 filhos responderam: pai, a gente não vai não. Ele falou: por quê? O senhor não vai, por que nós vamos? A mesma coisa são os membros. Quando o pastor e a esposa do pastor e os filhos do pastor, ou não só dos pastores, mas diáconos, presbíteros e dos membros, se eles não vão na escola dominical e no culto de doutrina e nos estudos, na igreja, no culto domingo, os filhos também não vão. Amém? Não adianta você querer mandar uma pessoa fazer uma coisa que você não faz. Não adianta você pregar aquilo que você não vive. Amém? É por isso que eu procuro estar sempre nos cultos, né? Não perder os cultos de doutrina, de escola dominical, os cultos de domingo, as reuniões que o pastor da minha igreja marca, para mim, estar cobertado pela lei de Deus. Amém? Pela lei de Deus, espiritualmente falando, e pela lei dos homens, né? Falando do meu pastor, né? Obedecendo o meu pastor, eu estou cumprindo uma lei terrena, mas que está ligada a Deus. Porque aquilo que é ligado na terra, quando se é relacionado à Bíblia, também é ligado no céu. Amém? Glória a Deus. Nós vamos entrar agora no nosso clímax. Amém? O nosso clímax é o quê? O versículo de número 5. Eu vou usar como clímax, como conclusão do estudo de hoje, que eu tenho certeza que é um estudo que irá ajudar muita gente a melhorar espiritualmente sua vida. Diz assim: porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Exegese. Interpretação fiel e genuína. O marido é o cabeça da mulher. Essa é a primeira coisa que ele tem que botar na cabeça dele, que a última palavra é dele. Não que ele vai tratar sua mulher mal, discutir, não. É sentar e entrar num acordo, mas deixar claro que a última palavra é dele. Jesus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. A mulher é sua ajudadora no lar e em seu ministério. A mulher não é auxiliar. Preste bem atenção. Quem é auxiliar são os obreiros. A mulher, a não ser que ela seja missionária, mas se ela não for, ela é ajudadora do marido. Amém? E o papel dela é importantíssimo no ministério do seu esposo. Amém? Uma mulher, ela não precisa se preocupar, porque eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. O que ela precisa se preocupar é apoiar o seu marido. E fique tranquila que o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Amém? Mas se Deus quiser lhe consagrar como diaconisa ou como missionária, glória a Deus. Eu não tenho nada contra a mulher ser pastora, cada um tem a sua forma de pensar, mas eu tenho a minha, que eu prefiro não comentar. Amém? Então, eu prefiro guardar para mim. Eu não sou pastor, né? Não estou apto para consagrar ninguém, portanto eu prefiro ficar tranquilo na minha e guardar para mim. Agora, se um dia eu for um pastor, aí eu vou saber tomar uma decisão de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, o marido é o provedor. Amém? Então, o marido é aquele que provém as coisas, a comida, o vestir, o calçar, para ele, para a esposa e para os filhos. Isso é prover aquilo que precisa. Amém? E ser sábio espiritualmente dentro de casa. Ainda que sua esposa erre, você não pode compactuar com os erros dela. Um pastor, se a esposa der uma opinião que ele vê que não está correta, ele chega para ela e diz: minha filha, não leva mal não, mas eu não posso fazer dessa forma. O Espírito Santo me orientou a fazer assim. Eu tenho certeza que ela vai entrar num acordo, vai entender e não vai haver confusão, nem contenda, nem briga. Mesmo porque crente não pode viver contendendo, né? Trazendo contenda dentro da casa do Senhor, e nem tão pouco dentro da sua casa, e nem tão pouco contra o seu marido. Amém? E contra os seus filhos. Glória a Deus. E por último, mas procurar corrigir com brandura e com amor. Então, a brandura e o amor, principalmente o amor.
O amor é uma coisa importantíssima, né? Em Coríntios diz, cita muitas coisas na Bíblia, mas no final o mais importante é o amor. O amor, ele supera tudo. O amor, ele é benigno. O amor, ele não é ciumento. O amor, ele não é soberbo. O amor, ele não traz contenda, não traz briga, muito pelo contrário. O amor, ele supera todas as coisas. Você pode passar pela maior tribulação, pelo vale da sombra da morte, pelo maior deserto da sua vida. Mas se tiver amor, o casamento fica de pé, ninguém derruba. É como a palmeira, que o vento vem, ela vai lá e bate as pontas das folhas no chão, mas ela não quebra. E quando o vento passa, ela volta para o mesmo lugar de origem dela. O amor é assim. Que Deus os abençoe, que possamos ser grandes obreiros dentro da casa do Senhor, que possamos ser vasos de barros, passivos de errar, mas que possamos buscar sabedoria no Espírito Santo, para que superamos os nossos erros, para que nos corrigimos, para que cada dia nós crescemos espiritualmente e que possamos ser como a palmeira, que o vento vem e que as folhas batem e que ela vai até o chão, mas não se quebra, Assim é a palmeira, assim tem que ser o servo do Senhor. Não se esqueça, inscreva lá no meu canal. Amém, meus amados ouvintes? Vocês sabem que eu amo cada um de vocês que tem ouvido a minha palavra.